Fala, amadinhos, tudo bem? Estão gostando desses vídeos sobre acréscimos na Bíblia? Espero que sim. Mas tem dado poucas views, né, pessoal? Tenho reparado aí, acho que o pessoal talvez não esteja gostando muito. A minha sorte é que o meu canal de política está subindo ultimamente, ele está bombando. Logo vai ser talvez o meu canal principal, tá? Eu estou conseguindo fazer aquela manobra que eu falei para vocês, para transferir o e-mail desse canal, que não é meu, para o e-mail daquele canal que é do meu irmão, tá? Vamos ver que bicho que vai dar esse ano. Pessoal, que nem nós vimos aqui, né, nesses vídeos, a Bíblia tem muitos acréscimos feitos por copistas, né, e redatores. Pessoa que ia lá, copiava um texto, mudava uma coisinha ou outra. Só que além desses acréscimos, tem também os acréscimos que não estão na Escritura, mas estão nas traduções. Às vezes a Escritura diz uma coisa e a tradução acrescenta outra, o que dificulta muito mais a compreensão de alguns temas da Bíblia e podem gerar teologias que não condizem com a verdade. Por exemplo, o dízimo de Abraão, que eu já fiz alguns vídeos sobre isso. Quando você vê lá no texto de Gênesis, Abraão e Melquisedeque, fala mais ou menos assim: Melquisedeque abençoou Abraão e deu-lhe dízimo de tudo. É o que diz o texto. Pronto. O sujeito da frase ali é Melquisedeque. Então foi Melquisedeque que deu dízimo para Abraão, que seria o despojo de guerra. Agora a tradução insiste em colocar ali o nome de Abraão. E Melquisedeque abençoou Abraão e Abraão lhe deu dízimo de tudo. Você notou como muda completamente o texto? Aí dá a entender que foi Abraão que deu dízimo para Melquisedeque. Quase todas as traduções da Bíblia colocam isso. Até a de Jerusalém, que é uma boa tradução. É uma tradução teológica, né? A pessoa acredita naquilo que a pessoa coloca propositalmente. Mas você muda completamente o sentido ali do texto. Pode ser também que as Bíblias coloquem por causa de Hebreus, que Hebreus fala que Abraão deu dízimo. Mas ali também foi um equívoco de Hebreus, porque nenhuma versão da Escritura tem o nome de Abraão. Nem os códices em hebraico, né? Como por exemplo Leningrado, Tudgartense, ou a própria versão grega das Escrituras, né, a Septuaginta, não tem o nome do Abraão. Então Abraão não deu dízimo nenhum, mas as traduções continuam como se fosse dízimo, e isso é usado até hoje por muitos religiosos, até por pastores, para fazer o fiel dar o dízimo. Fala, pastor, o dízimo não é da lei. Não, irmão, Abraão também não era do tempo da lei e ele deu dízimo, irmão. Está aqui na Bíblia. Sendo que Abraão nunca deu dízimo. Então esses pequenos equívocos confundem a mente do leitor e é usado também para manipular o fiel. Por exemplo, no livro de Reis, quando Salomão peca, Deus castiga Salomão levantando 2 inimigos para Salomão. E o texto hebraico diz mais ou menos assim: Vayomer Elohim, ele disse Deus, e o Senhor Deus levantou contra Salomão um Satã, que em hebraico é Le-Satã. Osíris, o rei da Síria, ou Ben-Hadad, o rei da Síria. É um nome assim, não vou lembrar de cabeça qual é o nome. Mas vocês notaram o que eu acabei de falar aqui? Que Deus levantou para Salomão, contra Salomão, um Satã, um Satanás. Porque a palavra Satã em hebraico, ela é só um adversário, um inimigo, um opositor. Então, as Bíblias traduzem como adversário, porque está correta a tradução. Mas só que em outras passagens a Bíblia não traduz como adversário, aí a pessoa pensa que ali é um ser espiritual. Como, por exemplo, lá na Epístola de Pedro. Na Epístola de Pedro fala assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ali é a mesma palavra em grego, só que é em grego, diabolos, mas é a mesma palavra. Do que Pedro está falando ali? Ele está falando de uma comunidade perseguida, que sofria perseguição, até porque acredita-se que os primeiros cristãos eram perseguidos, então ele fala: resisti aos adversários, aos inimigos, e eles fugirão de vós. Só isso. Por que tem que ser um ser espiritual ali? Não tem. Mas a tradução dá a entender que tem. Por que as Bíblias não traduzem assim? Resisti ao inimigo, ou ao adversário, e ele fugirá de vós. Aí ninguém ia ficar com essa bobagem na cabeça de que ali tem um ser espiritual. Pega, por exemplo, Números 22, tem a jumenta de Balaão. Quando o anjo aparece para Balaão, ele fala assim: eis que o Senhor me enviou como teu Satã. Ele fala para Balaão. Porque Satã é adversário, inimigo. Agora, aí eles traduzem como adversário a Bíblia, que é correto. Agora, quando você pega, por exemplo, Zacarias 3:1, fala assim: eu vi o sumo sacerdote Josué diante dele, e à sua esquerda Satã para acusá-lo. Por que eles colocam Satã e não colocam um adversário ou um inimigo? Faria mais sentido, porque naquela visão de Zacarias ele não está vendo nenhum ser espiritual. Aliás, a troco de que o arqui-inimigo de Deus ia estar na frente de Deus acusando alguém. Mas as pessoas fazem teologias inteiras baseadas nisso, porque se apegam mais à tradição do que ao termo original. O termo fé também, eu sou um grande questionador dessa palavra na Bíblia. Porque em hebraico, o termo emuná, ele não é bem fé, no sentido de você acreditar ou crer em algo. Ele é o sentido de fidelidade, que faz um pouco mais sentido. O que Deus está exigindo ali dos israelitas no Velho Testamento não é que eles acreditem nele,
é que eles sejam fiéis a ele e não sigam outros deuses, que faz até mais sentido dentro do contexto. É que o grego usa um equivalente que chama pistis, e pistis sim pode ser fé no sentido de crer. Então a maioria das Bíblias coloca assim, e creu, e Abraão creu, por isso ele foi salvo. Eu digo, não, não é que Abraão creu, é que Abraão foi fiel a Deus. É fidelidade, é diferente. Fidelidade é diferente de você acreditar em algo. Tanto que o Talmud tem uma citação que fala assim, atribuída a Deus. Não importa que não acredite em mim, Deus, desde que faça o bem. Quer dizer que Deus não está se importando com crença, se você acredita nele ou não. Se você é ateu, mas se você faz o bem pro próximo, uma pessoa boa, honesta, justa, ética, pronto, já está de bom tamanho. Então essa palavra que é traduzida muitas vezes como fé, ela perde um pouco do sentido original dela. Porque fé e fidelidade são diferentes, tá? Por exemplo, fidelidade é você ser fiel a alguém. Por exemplo, o marido que não trai a esposa, ele é fiel àquela esposa. Então é diferente de acreditar. Ah, meu marido acredita em mim. Não, meu marido é fiel a mim. Ele me respeita, ele não me trai, ele não sai com outras mulheres. Isso é fidelidade. E quando a gente vê no contexto ali dos profetas, é isso que Deus estava exigindo do povo, é fidelidade. Que eles não seguissem outros deuses, abandonassem a idolatria e fossem fiel a apenas um Deus. Faz toda a diferença. Outra palavra que eu acho que a tradução também erra muito, é no livro de Reis, quando Salomão constrói o templo, que fala assim, que Deus habitava nas trevas. Né, é no discurso de Salomão. Deus disse que habitava nas trevas, agora ele tem uma casa para morar. Ali não é trevas, pessoal. A palavra ali, arafel, em hebraico, é nuvem escura. Essa palavra nuvem escura, porque em algumas passagens do Velho Testamento, a gente vê que Deus ele sempre se oculta através de uma nuvem. Porque os textos dão a entender que a glória de Deus é tão grande que ninguém pode ver ele nem a face dele. Por exemplo, quando Deus aparece para Moisés no monte, Deus ficava através de uma coluna escura, uma nuvem escura. Porque Moisés não podia ver a face de Deus. Ele até pede para ver e Deus fala que não. Deus permite que ele veja ele pelas costas. E Moisés descia com o rosto brilhando lá de cima. O que gerou também um outro erro de tradução, já vou chegar nesse ponto aí. Ou quando os israelitas estavam andando no deserto, tinha uma coluna de nuvem que acompanhava eles, protegendo ele. Então a palavra ali não é trevas, é nuvem escura. Mas como colocar a palavra trevas, você já começa a ver um montão de teologia maluca por aí, dizendo que o Deus do Velho Testamento era mau porque ele habitava nas trevas. Primeiro que trevas ali não é no sentido espiritual, pessoal. Trevas é o oposto de luz. Luz é claro, trevas é escuro. Não tem sentido espiritual isso. Quer dizer que se eu falar assim, por exemplo, faltou luz aqui em São Paulo de novo porque choveu. São Paulo está em trevas. Quer dizer que é trevas espirituais? Não, pessoal, ali é trevas no sentido de escuridão. Mas a tradução deixa muito a desejar. Sobre Moisés, quando ele desce do monte, o seu rosto brilhava muito, né? E a Bíblia hebraica usa um termo ali, deixa eu ver se eu lembro qual é o nome do termo, acho que é Karam, em hebraico, que é o brilho que tinha sobre a cabeça de Moisés, Karam. Aí o grego traduziu com um equívocozinho essa palavra para Keren, se eu não estou enganado. Acho que é Keren em grego. Estou falando aqui de cabeça, tá? Faz anos que eu não vejo esses termos. E só que essa palavra em grego, ela significa chifres. Então, quando Michelangelo, aquele escultor famoso da Idade Média, ele foi esculpir o Moisés, inclusive é uma estátua belíssima de Michelangelo, ele colocou 2 chifrinhos aqui na cabeça de Moisés. Vocês podem ver no Google a imagem ou em algum lugar que tem essa estátua. Tinha uma réplica dela aqui em São Paulo, numa galeria, que você descia ali no centro de São Paulo, como se fosse uma passarela por baixo da terra. E tinha lá uma estátua de Moisés, assim, segurando a lei, sentado, e você via direitinho 2 chifres na cabeça dele. Porque foi um erro de tradução. A travessia do Mar Vermelho também não é Mar Vermelho, é Mar de Juncos. Ninguém sabe direito por que virou Mar Vermelho, mas a tradução prevaleceu no imaginário popular, tanto que tem até filmes, né, de Moisés atravessando o Mar Vermelho. São erros e erros de traduções, pessoal. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai encontrar inúmeros errinhos de tradução que afetam a teologia, as artes, a percepção popular, etc, etc, etc. Porque, na verdade, são apenas equívocos, tá? Num próximo vídeo, talvez eu fale um pouco do Novo Testamento. O Novo Testamento tem mais erros de tradução e também tem adulterações de copistas, tá? Quando você pega códices mais fiéis, que não sofreram tanta adulteração, como o Códex Sinaítico, e você compara com os códices Vaticano, ou códices posteriores, como os alexandrinos, você observa um monte de alterações no Novo Testamento. Mas aí fica um tema para um próximo vídeo, tá bom? Quem gostou, dê um like aí, que você ajudou o canal, se inscreva no canal, ative o sininho, comente o que vocês acharam. Vocês conhecem já o blá 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 todo, né? Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu, paz a todos.